Pessoal, ontem quando eu cheguei do trabalho, tomei um banho, comi alguma coisa, estava assistindo um jornal com a Lê, ela olhou para mim e disse assim: amor, eu precisava de alguém para falar sobre chamado com as meninas. E o seu nome foi sugerido. Eu confesso que num primeiro momento eu hesitei e disse não. Falei assim: olha, amor, eu acho que eu não tenho essa linguagem para falar para as meninas, talvez elas não vão entender a ideia que eu quero passar. E tudo bem, ela aceitou e ficamos tranquilos. No amanhecer desse dia, quando eu estava orando, falando com o Senhor, ele já começou a me incomodar e eu não estava entendendo o porquê. E durante o dia eu entendi o porquê. Porque falar de chamado é falar da palavra de Deus. E falar da palavra de Deus é algo que deve queimar, que deve arder no coração de todo cristão. Por isso eu quero gravar esse pequeno vídeo e conversar um pouquinho com vocês com relação a chamado. Mas antes de falar propriamente de chamado, eu preciso falar um pouquinho sobre vocação. Porque vocação e chamado são coisas diferentes, mas que andam muito próximas uma da outra e pode causar algum tipo de confusão. É preciso entender que vocação é aquilo que você tem facilidade em fazer, em realizar. É algo que você vai fazer com uma certa facilidade, você tenha domínio, algo que te dá prazer, uma habilidade que você tem. Isso você já carrega desde a sua infância. Sabe quando um adulto chega para uma criança e fala assim: o que você quer ser quando crescer? E a criança olha para aquele adulto e fala: olha, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser uma professora, eu quero ser policial, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, enfim. Isso acontece quando nós temos uma vocação. Por isso que no ensino médio, muitas vezes, muitas escolas aplicam aquele teste vocacional, onde você responde uma série de perguntas, uma série de questões que te norteiam, que vão te levar a entender o que você vai querer estudar no futuro, na faculdade. Né? Então, você pode ser um excelente pintor, pintora, você pode ser um matemático, você pode gostar muito de português e desenvolver algo na área da educação, você pode ser uma pessoa que gosta de esportes, você pode ser então um atleta no futuro, enfim, isso é vocação. Agora, quando a gente parte para a questão do chamado, aí nós vamos para a palavra do Senhor, porque é importante nós entendermos que desde o Gênesis, Deus ele já trabalha a questão do chamado para cada um de nós. E começa lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, olha o que a palavra diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então a primeira questão que nós devemos entender na palavra do Senhor é que desde que fomos criados pelo próprio Deus, ele soprou em nós o fôlego da vida. E por soprar o fôlego da vida, a partir daquele momento, nós já somos chamados a adorar o nome dele. Por isso que o salmista, lá no Salmo 150, no verso 6, ele fala assim: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. A primeira questão que nós precisamos entender no que diz respeito ao chamado é que somos chamados a adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor em todo o tempo. Adorar ao Senhor na escola, adorar ao Senhor no trabalho, adorar ao Senhor com a família, adorar ao Senhor com os amigos, adorar ao Senhor na igreja e fora da igreja. Adorar ao Senhor faz parte da essência do ser humano, faz parte da essência do homem criado pelo próprio Deus. Por isso que ele soprou o fôlego da vida em cada um de nós, para que nós venhamos a adorá-lo em todo o tempo. E para que nós venhamos a entender um pouco mais sobre isso, eu separei 2 exemplos na palavra do Senhor, no que vai fazer-nos entender a diferença de vocação e de chamado. Olha só o que o livro de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 18, pode nos ensinar a respeito do chamado. Veja bem, o livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 18, a palavra diz assim: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André.
eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Olha a vocação aí. Então, nesse caso, Simão, chamado Pedro, e André tinham qual vocação? A vocação de pescadores. O que eles faziam até este momento do versículo 18? Eles eram pescadores. Então, eles viviam, tinham a sua vida, as suas famílias, e eles eram vocacionados a ser pescadores. Então, eles saíam ao mar e pescavam. Era a habilidade deles, é o que dava prazer a eles. Mas olha o que acontece no versículo 19. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E o versículo 20 diz: imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Olha o chamado aí. Entenderam a diferença? Se num primeiro momento, no versículo 18, tanto Pedro quanto André eram vocacionados à pescaria, a partir do versículo 19, eles são chamados a propagar o evangelho da salvação. O versículo 20 diz que eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Essa é uma primeira diferença muito visível, muito fácil de entender, a diferença entre vocação e chamado. Se num primeiro momento eles eram vocacionados à pescaria de peixes, num segundo momento eles passam a ser chamados pelo próprio Deus a serem pescadores de homens, diz a palavra um pouquinho à frente. Um segundo exemplo que eu quero deixar para vocês também nessa noite, nesse vídeo, é o exemplo de Jonas. Se você pegar o livro de Jonas, um livro curto, de fácil leitura e entendimento, você vai ver que desde o versículo 1 do livro de Jonas, no capítulo 1, Deus ele fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Olha que palavra que o Senhor traz e revela a Jonas. Jonas recebeu um chamado do próprio Deus para que ele saísse da cidade onde ele estava, fosse até Nínive e pregasse da palavra àqueles homens pecadores, aquelas mulheres pecadoras. No primeiro momento, o que Jonas faz? Você conhece o texto, se você continuar a partir do versículo 3, você vai ver que Jonas, ele se levanta, ao invés dele ir para Nínive, ele toma um barco, ele sobe num barco e ele vai para Tarsis, uma cidade totalmente oposta a Nínive. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque Nínive tinha uma fama de castigar, de judiar muito das pessoas que contra ela se levantavam. E se vocês prestar bastante atenção, o versículo 2, a palavra de Deus fala assim: levanta-te, vai à grande Nínive e clama contra ela. Ou seja, a palavra que Jonas deveria levar seria uma palavra dura, uma palavra de conversão, uma palavra que seria necessária uma transformação do coração daqueles que lá viviam. Aí Jonas, com medo de sofrer essa represália, de sofrer essa perseguição, esse sofrimento, faz o quê? Entra num barco e vai para Tarsis. Só que no meio do caminho, a narrativa da palavra de Deus diz o quê? De que aquele barco foi tomado por uma grande tormenta, uma grande chuva, ventos, e aquele barco começou a naufragar. E todos aqueles que estavam lá dentro começaram a buscar os seus deuses e a se desesperar, e Jonas entende que é por conta da desobediência dele que aquilo está acontecendo. O que ele faz? Ele fala para aqueles homens: olha, é por minha culpa, é por minha desobediência que este barco está afundando. Então ele pede para ser jogado ao mar, e assim é feito. Quando ele é jogado ao mar, um grande peixe vem e o engole. E ele passa um período no ventre daquele peixe, na barriga daquele peixe, e ele tem tempo de refletir sobre a escolha que ele fez, sobre a decisão que ele fez, baseado no chamado que ele teve. E a decisão foi fugir. E quando ele fugiu, o Senhor faz aquilo para que ele reflita, para que ele pense na decisão que ele tomou. E ele se arrepende, ele fala com o Senhor, ele é perdoado pelo Senhor. E o peixe o leva até a praia de Nínive, e ali ele é vomitado. A partir daquele momento, Jonas entra naquela cidade, prega, segundo a vontade do Senhor Jesus, segundo o chamado que ele tinha feito para Jonas, e aquela cidade ela é salva. Entenderam a diferença? Quando você recebe um chamado do próprio Deus, você tem total liberdade de negá-lo, de falar não quero fazer. A diferença são as consequências que vêm em seguir.
Se num primeiro momento, lá em Mateus, quando nós lemos, aqueles discípulos, quando foram chamados, eles imediatamente deixaram tudo e seguiram ao chamado do Senhor Jesus e tiveram uma vida de vitórias, dificuldades sim, mas são pessoas que até hoje são lembradas pelo poder que o Senhor derramou sobre eles através da palavra do Senhor. Num segundo momento, Jonas aqui, ele se nega a fazer aquilo. E ele sofre as consequências, mas que depois, arrependido que foi, alcançou a vitória no nome do Senhor Jesus. Por isso, precisamos estar muito atentos no chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero encerrar esse vídeo mostrando para vocês 2 tipos de chamado, para que você possa entender um pouquinho mais e talvez não tenha tantas dúvidas no dia de amanhã. Existem 2 tipos de chamado. O primeiro chamado é o chamado de Deus para todo o seu povo. O que vem a ser o chamado de Deus para todo o seu povo? É o chamado de Mateus no capítulo 28. Mateus no capítulo 28, ele fala o quê? Ele fala que nós devemos, no versículo 19 e 20, a palavra diz assim, de Mateus 28. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, um primeiro chamado que o Senhor tem é para todos os filhos dele, para todos os cristãos. Esse chamado, ele é para que nós venhamos aonde colocar a planta dos nossos pés, pregar o evangelho da salvação. Falar do amor de Deus, falar do poder que ele tem sobre as nossas vidas e autoridade. Falar que ele é o único e suficiente salvador das nossas vidas. Somente em Cristo alcançamos a salvação que há no nome dele. Isso é Mateus 28, 19 e 20. Chamado de Deus para todos, não para uma ou outra pessoa. O segundo chamado, que eu quero que nós venhamos a pensar e refletir, e nós vamos encerrar com esse, é o chamado de Deus para alguém específico, que foi o exemplo que nós trouxemos agora há pouco. Deus ele chama Jonas para algo específico, ir e pregar o evangelho a uma certa localidade, a um certo país, a uma certa cidade. Deus ele também chama de uma forma específica algumas pessoas para alguns trabalhos específicos. A exemplo dos pastores, dos missionários. E isso é importante nós entendermos para que você não pense que quando falar de chamado é somente para missões, para você deixar sua família, deixar sua casa, deixar seus amigos e ir para uma outra nação que você sequer conhece. Chamado é aquilo que o Senhor já deu para você desde o seu nascimento. Primeiro, adorá-lo em primeiro lugar. Segundo, pregar o seu evangelho onde você colocar a planta dos seus pés. Mas se ainda assim você entender que esse chamado vem de Deus para algo específico, faça. Se coloque à disposição do Senhor. E eu tenho plena convicção e a certeza de que Ele vai te ajudar. Ele é quem vai te conduzir os seus passos e vai te dar a vitória. Eu espero que nesse vídeo você possa ter entendido um pouquinho mais sobre chamado, sobre vocação, e assim você cresça em sabedoria no Senhor, dependendo dEle para todas as coisas. Um abraço e que você seja abençoado em nome de Jesus.